Fala, meus queridos espectadores do Espírita Pop, sejam muito bem-vindos a mais um programa. Estamos aqui novamente eu, Matheus, e a Camila. E hoje a gente vai falar sobre um assunto que você já viu aí na thumbnail, provavelmente, que muitos espíritas se confundem, né? Meditação. O que o espiritismo fala sobre meditação? Existe meditação? Não tem meditação? A gente faz meditação? A gente não medita? Como é que é, né? Onde vive, o que faz, como come e tudo mais, né? Então fica aí depois da vinheta que a gente explica um pouquinho mais sobre isso. E aí, Camilo, você já ouviu falar sobre meditação? Alguma coisa sobre meditação e espiritismo, assim, relacionado? Olha, diretamente, não. Apesar de entender que é algo extremamente benéfico, olhando pelo ponto de vista da gente conseguir equilibrar o organismo, não pensar em pensamentos às vezes destrutivos, preocupações. Então, tirar um pouco dessa esfera, porque a gente sabe que pensamento materializa. Sim. Na época da pandemia, o Haroldo, ele tinha feito um aplicativo de meditação, então Legal. Você não sabia. e era gratuito, assim, na época, era bom demais. Eu achava muito interessante. E era uma meditação guiada, que eu me identifico mais, assim, sabe? Aquela Sim. meditação livre, aí eu não consigo concentrar. Justo. Mas é bom que você já entrou no ponto de vista que eu ia falar. Pra você, assim, o que você... Se você tentar resumir em poucas palavras, o que é meditação pra você? Meditar é entrar no eixo, eu diria assim, sabe? É se conectar de novo com a sua verdadeira essência, pra, a partir de um ponto ali de mais equilíbrio e paz, observar as coisas diferentes, sentir diferente, enfim. Sim. Show de bola. Basicamente, você explicou o que é meditação no contexto sim, Bem espírita. leigo. O que acontece? Meditação não é algo espírita, né? Não é algo assim que, tipo, não, os espíritas inventaram, nada. É algo que a gente vê aí, que já é algo milenar, inclusive, já tem várias culturas, religiões e tudo mais, né? E, de certa forma, não é incomum, né? Pelo menos pra mim, eu que já participei de muitos eventos, principalmente eventos jovens, não é incomum. Inclusive, eu já participei de eventos em que tinha oficinas de meditação. Era uma boa, porque você acordava de manhã cedinho e às vezes não conseguia dormir mais, ou tava, sei lá, inquieto. Aí tinha uma oficinazinha de meditação. Você ia lá e tal, aí tinha uma pessoa e fazia meditação guiada, né? Você sentava, né, e tal, tinha toda a questão de postura e tudo mais. Aí a questão é, justamente, o que é meditação, né? Meditação pura, já vem a meditação já que vem de outras culturas e tudo mais, que daí a galera confunde, né? E a meditação que geralmente é falada, assim, dentro do contexto espírita, que todo mundo até às vezes recomenda, fala que, tipo, é interessante se fazer, é justamente isso que você falou, é se concentrar em si mesmo, é mais uma conexão de você com você mesmo, e isso auxilia em diversos pontos, né? E daí, assim, tem algumas palestras, algumas pessoas que estudam, né, sobre meditação e tal, e falam que são espíritas. Daí, inclusive, já tem um livro. Inclusive, isso tudo eu me baseei de uma palestra que foi feita na FEB, que é por eu não sei, eu acho que eles são irmãos, porque tem o mesmo sobrenome, mas podem ser casados também. Então, mas o nome é César Said e Silvia Said. Eu não conheço pessoalmente, mas a palestra é muito interessante. E eles têm um livro chamado, acho que é A Consciência e Meditação, não, Semanal Filomeno de Miranda. É Espiritismo e Meditação, se não me engano, é alguma coisa assim, né, nessa linha. E, isso, meditação e espiritismo, é ao contrário. Tá. E eles falam justamente sobre essa questão de que, tipo assim, não é algo que é incomum no espiritismo, tem várias partes da literatura, inclusive eles colocam aqui um monte, eu peguei a lista deles lá também, né? Tem Caminho, Verdade e Vida, Palavras de Vida Eterna, Fonte Viva, e por aí vai. A questão é que daí como é que o espiritismo caracteriza meditação e o que realmente tem o mundo afora, né? Sim. Por exemplo, no hinduísmo, no budismo, existe meditação, mas tem um fim diferente. Aqui o nosso fim é mais autoconexão, tipo, poder trabalhar os sentimentos de você mesmo, né? Entre você mesmo. Sim. Dizem que é, inclusive, interessante para você fazer antes de ir para o grupo mediúnico. Ou então, quando você estiver ali, né? Geralmente, pelo menos aqui na casa, você já trabalhou em grupo mediúnico aqui na casa, né? Então, aqui na casa, geralmente, você fica uma meia hora antes, né? Uma hora antes, fazendo estudo e se concentrando, né? Aí, às vezes, é um momento interessante de fazer meditação. E é bom justamente porque eles colocam que a meditação, para nós, é mais uma questão de se conectar, se concentrar e se aquietar, né? Então, se você aquietar um pouco sua mente, né? Ficar um pouco mais
focado no presente, Uhum. inclusive, né, também muito utilizado para ansiedade, né? Uhum. E isso acaba auxiliando também na sua conexão mediúnica. Aí tem só a questão, né? O que tem a ver mediunidade e meditação? O que você acha? Inclusive, eu vou aproveitar essa foto, que ainda bem que você parou bem nessa parte, porque na época que eu trabalhava em grupo mediúnico, eu me lembro que o único momento que eu me sentia tranquila para me entregar a um estado de relaxamento e de entrega total, assim, de deixar vir, né? Sem estar pensando necessariamente em alguma coisa, para não influenciar também alguma coisa, não ser algo anímico. Era no grupo mediúnico, porque eu sabia que tinha toda uma proteção. Mas como médium, eu senti um receio de, por exemplo, fazer uma meditação em casa que não fosse guiada e que eu entrasse, às vezes, em transe, assim, sabe? De dar passividade de alguma maneira. Então, eu sempre tive esse receio. Não sei se outras pessoas também podem se identificar com isso. Com certeza, com certeza. É justamente esse ponto que daí a gente tem que tomar cuidado, né? Meditar é se concentrar, né? Ficar mais quietinho e tudo mais. Isso quer dizer que num grupo mediúnico todo mundo faz isso, né? Não, tem a galera que né, como você, médio ostensivo e tudo mais, vai ter um momento que vai ter ali o seu transe mediúnico, vai ter aquele momento que você vai estar ativamente dando passividade, fazendo o seu trabalho mediúnico. Sim. Isso não é meditação, isso é mediunidade. Aham. Meditação é algo, como você falou, é algo mais anímico mesmo, é você com você mesmo. Sim. Isso pode te abrir portas? Pode. Por isso que é importante fazer educação mediúnica, né? Então você, eu quero fazer meditação em casa, mas você sabe que você tem uma meditação ostensiva? Cuidado. Então, faça isso de maneira consciente que sentiu alguma coisa ali que você percebeu que não é seu, que você percebeu que não condiz com o espaço que você tá, aí você tem que tomar cuidado para parar ali e tentar, né, voltar para você mesmo e voltar, se caso tenha um espírito ali, fazer aquela prece, aquele pensamento para aqui não é o momento, né? Vamos esperar o grupo, vamos, né? Redirecionar essa pessoa para outro momento. Então, tem essa questão. É interessante para você fazer isso justamente por causa disso, que abre um pouco, né? O nosso espírito também, né? A nossa via mediúnica, né? Mas não quer dizer que uma coisa necessariamente é vinculada à outra. Não necessariamente você tem que sempre meditar para estar com isso. Tanto que vai ter momentos que você tem esse sentimento sem ao menos estar se concentrando, né? Exato, é algo natural. A meditação, ela pode ser feita de olho aberto? Pode. Acho que facilita. A questão da meditação é o foco, né? Por que geralmente recomendo fechar os olhos? Por uma questão de você se concentrar melhor. Você não se distrair com o que você está vendo. Agora, por exemplo, se você está em um local que é extremamente neutro, que não tem nada demais acontecendo visualmente falando, dá para fazer tranquilamente de olhos abertos, né? Tem também a questão que eles abordam bastante, né, na palestra, que é a questão científica também, né? A própria meditação como método de tratamento já é recomendada cientificamente falando. Na psicologia. Que a psicologia em quesito de saúde, né? Saúde mental, saúde física. É o mindfulness, né? Exato. Porque isso te ajuda a você se concentrar no agora, né? Na época da pandemia, por exemplo, né? Que tinha muita gente com questão de ansiedade, né? Aflorada e tudo mais. Era bastante recomendado. Eu lembro que na pandemia também eu tinha um costume maior, né? Eu sempre fiz meditação, mas eu tive um hábito maior na pandemia. Hoje em dia eu faço um negócio que é praticamente a meditação, mas não é. Porque a gente tem que tomar cuidado que meditação também não é pra dormir. É isso. Né? Então, exatamente. Você que faz aquela, vou deitar aqui e meditar e você acaba dormindo. Não. Meditação, você tem que estar com o intuito de focar em si mesmo e, de estar localizado no presente. Se você está adormecendo na meditação, você tem que estar procurando, olhando ali, ver se você não está com uma postura que não está adequada para você ficar alerta, porque a meditação é justamente isso, é o foco mais alerta. Por isso que o ideal é não fazer completamente deitado, né? Melhor estar sentado e tal. Tem toda a questão de postura, né? Então, você ficar ali com a coluna ereta, que é a posição que geralmente estimula ali a concentração, a você ficar conectado e tudo mais. Então, tem toda essa questão. Eu faço a meditação para dormir, às vezes, mas que não é uma meditação. É simplesmente uma questão de mindfulness. Aqui, por exemplo, quando eu tô com a ansiedade meio atacada, o que eu faço? Eu coloco uma inovação muito boa da modernidade, é que agora o Spotify tem uma função de timer. Spotify não patrocina a gente, tá? Mas fiquem sabendo que o Spotify tem uma função de timer, em que você pode colocar lá um timerzinho e colocar uma playlist qualquer. Aí eu geralmente coloco uma playlist de música instrumental, que tem as minhas músicas clássicas ali, tem trilha sonora de filme, tem um monte de coisa.
coloco ali, coloco o timer, tipo, pra, tipo, sei lá, 15 minutos. Aham. Geralmente, menos de 10 minutos eu já apaguei. Tipo Aham. assim, eu dormi. Então, tipo, é muito bom pra quando você tá com sono e, Sim. né, tá cansado, mas tá com ansiedade, você pode fazer isso. Isso é uma, de certa forma, é um princípio de meditação? É, mas não é meditação em si. Isso aí é mais uma questão de mindfulness, por Sim. exemplo. De você, tipo, tentar se concentrar no agora e deixar qualquer outro pensamento de lado. A meditação não. A meditação, geralmente, você já tem um foco específico. Você que fala que faz o foco, a meditação guiada, a meditação guiada é mais fácil, Sim. porque você já tem todo né, uma orientação, um guia ali e tal. Uhum. Então, geralmente, a pessoa começa assim. E tem um monte na internet. Se você procurar, tem um monte de meditação guiada. Agora, o que você tem que tomar cuidado é essa questão de mediunidade, né? Que pode ser, se você tem uma mediunidade sensível, que você tem que tomar cuidado. Uhum. Questão da natureza da própria mediunidade, da própria meditação que você achar. Então, às vezes, pode ser uma meditação que é mais voltada para uma questão religiosa, que daí, se não for o seu caso, não é algo que você queira. Você tem que dar aquela filtrada ali na pesquisa. E tem a questão também do local que você tá, né? Sim. Então, assim, as pessoas pensam, pô, meditação... Porque tem gente que fala, meditação você pode fazer em qualquer lugar. Uhum. Pode, mas tem os locais adequados, né? Por exemplo, eu não diria que meditação é algo que você deveria fazer no seu centro, em qualquer lugar do seu centro. Primeiro que você pode atrapalhar outras pessoas. Segundo, porque no centro você também está mais suscetível a ter algum episódio de mediúnico, que você, mesmo que você não sendo médium ostensivo, você pode ter. Então, é tomar cuidado. Fazer isso, vou fazer na sala. Vou fazer com alguém, né, que possa me dar um amparo perto, caso seja necessário, caso você realmente queira fazer a meditação ali. Mas é algo bem interessante, assim. No livro, eles colocam aqui uma questão, né, na palestra eles colocam uma questão do Livro dos Espíritos que eu acho legal a gente ler aqui. Deixa eu achar aqui a questão. O Livro dos Espíritos, questão 657. Eu vou ler e você vai me dar a sua opinião. Né, porque eu falei tudo aqui que, tipo, não tem problema, né? Algo que o Espiritismo não é contra, mas aí vem essa pergunta. Olha, por um acaso tinha um marcador aqui bem na questão, não fui eu que coloquei. Vida contemplativa, né? Exatamente. Essa, acho que, se não me engano, a gente já até leu aqui. É. No Espírita Pop. Mas eles colocam, né? Os homens que se abandonam à vida contemplativa, não fazendo nenhum mal e não pensando senão em Deus, têm um mérito aos seus olhos? Daí vem a resposta. Não, porque se eles não fazem o mal, não fazem não fazem o bem. E são inúteis. Aliás, não fazer o bem já é um mal. Deus quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, visto que deu ao homem deveres a cumprir sobre a terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada de meritório aos olhos de Deus, posto que sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade. E Deus lhe pedirá contas do bem que não haja feito. Então você vê que ele coloca lá aí explicitamente, né, a questão, aquele que se consome na meditação e na contemplação não faz nada meritório aos olhos de Deus. Aí você pensa, mas a gente não falou que é... Mas que se consome, né? Que fica Exato. somente nisso, que se dedica somente a isso. É uma espécie de fuga. Exato. Aí tem justamente essa questão, a meditação. Quando que se deve fazer meditação? Primeiramente, né, você tem que estar no local apropriado, como a gente falou. Segundo, é uma questão muito pessoal, né? Eu prefiro fazer de manhã, eu prefiro fazer de tarde, eu prefiro fazer de noite. Tudo bem. A questão é que daí, justamente, o viés espírita que entra da meditação mais que a meditação tenha toda essa função, tenha esse apoio para você se concentrar, para você até mesmo se conectar com Deus, não é algo que você deva fazer continuamente, se desligando de todo o resto. A gente tem que se conectar a Deus, né, o máximo possível? Sim. Mas isso não quer dizer que você tem que se desligar de todo o resto. A meditação exige que você se desligue um pouco, né, das outras coisas para você focar em si. Agora, para você se conectar com Deus, você não precisa estar meditando. Você pode estar orando, você pode estar fazendo prece, pode estar vigiando seus pensamentos. Fazendo bem. Então, é isso, é você, né, ter as medidas. É você, vez ou outra, você está fazendo bem, você está fazendo um trabalho. E em seus momentos mais reclusos, seus momentos ali que você está mais à vontade, você pode fazer uma meditação ali, fazer 1 hora, 2 horas. Óbvio, não tem limite de tempo para fazer uma meditação, mas a questão é não colocar isso de forma excessiva a ponto de você se desligar de tudo, porque não, eu vou meditar e eu vou ficar um fim de semana inteiro meditando e esquece família, esquece amigos, esquece, né?
o mundo lá fora. Então é isso, é mais essa questão de que a gente ainda somos seres humanos sociáveis, né? A gente ainda tem que estar em sociedade para evoluir. A lei de sociedade tanto... é uma lei divina. Exato, tanto moralmente quanto, né, em quesito de sociedade mesmo, pra gente contribuir com a sociedade. Né? Sim. E um aspecto positivo que eu vejo, assim, da meditação, para além do que a gente já falou, é que se nós sabemos que a todo tempo temos a influência dos espíritos, às vezes a gente tem uma dificuldade em saber separar o que é nosso do que é realmente essa influência. Sim. E esse momento de conexão consigo mesmo permite isso, né? De você entender o que é que você está sentindo, que é seu, o que é que você está querendo e não o outro, para você tomar decisões, para você deixar de fazer certas coisas, se abster, né? Então, ao mesmo tempo, eu acredito que dá uma passagem para uma ação mais forte da espiritualidade maior em nosso auxílio, porque a gente meio que se despreende um pouco de algumas coisas que talvez atrapalhem o trabalho deles. Então, é bem interessante nesse sentido, além da gente tá parando de cocriar em plano menor, como diz André Luiz, coisas ruins, porque ali a gente realmente tenta, pelo menos por um tempo, não estar pensando nas coisas deste mundo, sobre, como a gente falou, preocupações, dores, traumas e raivas que às vezes influenciam tão negativamente os nossos pensamentos que a gente está atraindo isso para nós também, das mais variadas formas. Exato. É aquele negócio, né? Ainda mais no mundo de hoje que a gente está sendo bombardeado de coisas o tempo todo, na questão de redes sociais, tá? A gente está sempre conectado a alguma coisa, né? Você se desligar um pouquinho, uma vez ou outra, para você poder fazer sua meditação e para você se concentrar em você, é sempre benéfico, né? E o que é benéfico, né? Deus não vai... né, condenar ninguém por conta disso, muito pelo contrário, ele, né, o amor incondicional do mundo, né, é tudo que tem de bom. Aí, a gente falou aqui mais só a questão, né, a base do que, tipo assim, existe meditação, o que o Espiritismo fala? Ele fala que não temos nada contra, é algo, inclusive, que em alguns casos é recomendado e é super interessante de se explorar e fazer, mas a gente não falou como se faz meditação. Se vocês têm curiosidade sobre isso, não é comigo que você vai saber, tem com a Camila, porque a gente não é especialista no assunto, mas eu vou deixar aqui umas indicações para vocês quiserem ler uns livrinhos, né, que tanto o pessoal da FEB recomendou, como a gente também, eu dei uma pesquisada, que eles falam sobre meditação e especificamente, assim, uma meditação, tipo, até um passo a passo, né, mas aí é num livro espírita mesmo, não é um livro genérico, é um livro espírita, Legal. falando, dando um passo a passo ali sobre fazer uma meditação para os fins que a gente citou aqui, né. Então tem o livro Vida, né, Vida, Desafios e Soluções. É um livro de Joana de Ângeles, né? Então, a Joana de Ângeles, inclusive, fala muito nos livros dela. Se for ver toda a série de Joana de Ângeles, eles colocam na lista deles de que tem alguma citação sobre meditação, que ela fala bastante. E também tem o livro A Consciência e Mediunidade, que é uma obra de Manuel Filomeno de Miranda, que ele também fala sobre... esse da Joana de Ângeles, né, ele já tem um passo a passo ali, mas ele não aborda tanto a fundo a questão de meditação, e esse do Manual de Filomeno de Miranda, ele já dá uma aprofundada a mais. Então, se você realmente quer entrar nessa questão de meditação e espiritismo mais a fundo, acho que esse livro do Manual de Filomeno de Miranda vale a pena, então fica aí a indicação para vocês. Dica boa, dica boa. Dica boa. Inclusive, todos os livros, né? Falam do Manual de Filomeno de Miranda e da Joana de Ângeles são muito interessantes. Eu reparei isso, né? Que a gente aqui no Espírita Pop, como a gente às vezes está falando muito para um pessoal que está chegando no espiritismo, a gente já tem muito, né, ao Pentateuco, as obras básicas e tal, mas temos que lembrar aí que tem toda uma literatura de obras complementares que são bem interessantes, são válidas, né, são obras que são recomendadas por toda a comunidade, e é interessante a gente dar uma olhada também, né. Isso aí. É isso, pessoal. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, se tiverem mais alguma questão que vocês ficaram na dúvida, que ficaram se coçando ali sobre meditação e o espiritismo, coloca aí nos comentários, fala se a gente não tem que fazer uma parte 2, fala se a gente tem que chamar um especialista, alguém que saiba muito sobre o assunto para poder fazer parte aqui do nosso podcast e ajudar vocês com esse assunto. Então, por favor, deixa aí os comentários, deixa seu like, se inscreve no canal e daqui 2 semanas estaremos aqui de novo, eu e Camila, com vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.